Boa tarde, boa noite, bom dia, meu segundo ano! Como eu tinha passado para vocês agora há pouco, eu ia gravar essa aula, ó. Enchi o bucho aqui de comida, agora estou com energia para fazer a nossa aula sobre os conflitos na América Latina. Então, vamos lá, Daniel. Focos de tensões na América Latina. O nosso objetivo é fazer aquilo que nós apresentamos de manhã, tá? Até 12:30, para depois cada turma, não se esqueçam, cada turma vai fazer o seu exercício e eu vou corrigir com uma turma amanhã e com uma turma sexta-feira. Vamos lá. Focos de tensões. Aqui nós temos, como já falamos, o mapa da América, né? Foi feita até uma pergunta: América geográfica, norte, centro, sul, e América econômica e cultural, anglo-saxônica e latina. Continua. Isso aqui é só para vocês recordarem o que eu trabalhei na aula semana passada. A influência das culturas, né, ocidentais, europeias principalmente, na maneira como a América foi colonizada. Próxima. Aqui, os Estados Unidos das Américas. Esse mapa vocês não encontram no livro de vocês, mas olha que legal aqui. Base e operações militares americanas. Aqui no Paraguai, entre o Brasil e o Paraguai, aqui no Peru, aqui no Equador. Olha a Colômbia como tem base militar. Olha a Venezuela próxima a ela. Lembra que eu falei que hoje de manhã? A influência americana nas Américas? Lembra que eu falei? Isso aqui era para provar o que eu tinha falado. Vai adiante. Crise na América do Sul. Crise na América do Sul em 2019, ano passado. Ó, Colômbia, crise de popularidade. Equador, protesto contra o reajuste econômico. Vai prestando atenção, hein? Peru, crise política, fechamento do Congresso. Bolívia, disputa eleitoral. Chile, protestos. Venezuela, crise política. Brasil, crise política. Paraguai, crise política. Uruguai, discussão de demissão de mandato. Argentina, aumenta a pobreza. Gente, esse mapa aqui é uma ilustração do que eu ando falando para vocês. A América Latina sempre esteve mergulhada em características, economicamente falando, de desigualdade, de pobreza, de miséria e de crise, tá bom? Vamos adiante. Aqui, a América do Sul, do ponto de vista daqueles que nós vamos estudar. Então vamos estudar só, por enquanto, os países da América do Sul, tá bom? Vamos adiante. Aqui, eu tinha falado com vocês hoje de manhã que eu tinha encontrado um mapa legal para falar onde acontecem as maiores instabilidades, né? Ó, a estabilidade é essa e as instabilidades exatamente na América chamada Andina. O próximo mapa vocês vão ficar mais encantados com ele. Olha que mapa legal. As aproximações da Bolívia com a Venezuela, né? Lembra que teve um aluno que perguntou se Bolívia e Venezuela eram parceiras? A Venezuela com o Equador, né? A Guiana, depois você pega aqui o Equador com o Chile. Então existem rivalidades e tensões nas Américas. Esse mapa aqui é um mapa show, feito em 2010, que retrata um pouco a realidade, né, da América. Vai adiante, América Latina, hein? Distúrbios da América do Sul. Bom, isso aqui é só para repetir. O mapa anterior ilustra isso. Vai adiante, tá bom? Foi atualizado no ano passado. Este mapa aqui tem no seu livro. Ele fala das fraturas andinas. O que significa fratura mesmo? Rompimento. Aquilo que quebra, aquilo que se rompe, aquilo que não está integrado. Então, quando você pega a América, você percebe, isso caiu na UFMG e está no seu livro essa questão, né? Onde estão as linhas de fratura? Né? O tráfico de armas, o tráfico de drogas, a presença de refugiados colombianos, floresta. Então você percebe essa região que nós chamamos de região de instabilidade. Gente, isso aqui é só uma observação. Eu sugeriria a vocês assistir esse vídeo ilustrativo e essa aula resumo. Esse vídeo ilustrativo ele vai falar tudo sobre a Colômbia, inclusive com imagens assim sensacionais. E essa aula resumo aqui é uma aula que ele vai trabalhar com imagens. Isso é legal também, tá? Vai adiante. Então vamos lá. Quem é a Colômbia? A Colômbia é um país da América do Sul que tem saída para o mar, no caso Atlântico, saída para o Pacífico, faz fronteira com o Brasil, com o Equador, com a Venezuela, vai adiante. Toda vez que a gente estuda a Colômbia, a gente pensa nesse país que viveu e vive ainda uma instabilidade ligada à chamada uma guerra civil. Ela começou em 1964, quando as forças conservadoras e as socialistas, lembra que eu falei? Conservador e progressista?
né, pela disputa do poder, provocando uma guerra problemática, sem solução definitiva, refletida até hoje no cenário político da Colômbia. Vai adiante. Aqui mostra a área ocupada pelas Farc. Daqueles movimentos que nasceram dentro da Colômbia para definir o quê? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Para definir uma Colômbia um pouco mais de caráter maoísta ou socialista. Tá? Então aqui você percebe onde tem forças das Farc dentro da Colômbia. Então Farc, não se esqueçam. Aqui o ELN, que seria o rival das Farc. Então você pega metade da Colômbia, está na mão das Farc. Metade da Colômbia está na mão do ELN. Isso gera confusão. E o governo no meio dessa história toda. Vai. Aqui mostra já, né, as áreas onde os dois atuam. Então, olha, área de atuação do ELN, área de atuação da FARC, área de atuação de guerrilhas, que não são nenhuma das duas, zona desmilitarizada, olha, e atuação da AUC, né, as Forças Unidas da Colômbia, plantação de coca, olha como é que tem plantação de coca no país. Então, vai adiante. Aqui mostra mais ou menos como que as guerrilhas atuam. Ó, as Farc, a ELN, Urabenos, né, quem é quem. E, na prática, esse mapa aqui é uma ilustração do porquê dos conflitos que eu trabalhei com você hoje de manhã. Aquela interação toda de fatores que eu citei, né? A geografia, a posição geográfica, a questão da influência americana, né? A questão da droga e etc. Vai lá. Aqui, em 30 de novembro, foi assinado um acordo, né? E o acordo para tentar, aqui de forma bem esquemática, todos os momentos, né, de tentativa de acordo de paz na Colômbia, com mais de 200 mil mortos. Então vocês vão ver daqui a pouquinho uma outra fala sobre isso. Vai lá. O acordo de paz. O que permitiu o acordo de paz? O desenvolvimento agrário integral. Um acordo foi feito para isso. A participação política, as drogas ilícitas caem fora, reparação de vítimas. Então a Colômbia tenta fazer acordo de paz. Tenta. Vai adiante. Caso 2, Venezuela. Como eu digo para vocês, aqui nós temos um vídeo sobre Venezuela fantástico, tá, gente? Esse vídeo conta a questão dos refugiados venezuelanos no Brasil. E o vídeo 2, ele conta um pouco a história resumida da Venezuela. No caso, nós estamos falando da Venezuela, mas para explicar um pouco assim, é muito questão de imagem. Né? Como eu disse para vocês na aula, se eu pudesse mostrar isso para vocês, a gente poderia assistindo e comentando a imagem. Só que lá é eu falando, vocês prestando atenção, e aqui eu mostro. Então vou contar um pouco a história venezuelana. Primeiro, a República Bolivariana da Venezuela. Lembra que eu falei da mudança do nome? Né? Faz fronteira com o Mar do Caribe, com a Colômbia, com o Brasil, com a Guiana. É um país que situa-se em um território conhecido por suas grandes reservas petrolíferas. Tá? Representa 96% das exportações do país. Teve aluno que perguntou sobre isso. A Venezuela não sabe fazer outra coisa, não só sabe fazer petróleo. Porque só encontra isso lá, lamentavelmente. Né? Como eu falei com vocês, é um país de um tiro só. É um país que depende disso. E, olha o que está escrito aqui, os governos venezuelanos, historicamente, utilizam o mesmo, ou seja, o petróleo, como foco de disputas políticas e econômicas. Adiante. Aqui o mapa das reservas petrolíferas da Venezuela. O seu livro tem um mapa parecido com esse. Observe, a maior parte está aqui, ó, o Lago de Maracaibo. Esse lago aqui é o maior exemplo de alta performance na produção de petróleo. Aí você vem petróleo, gás, carvão, hidroeletricidade, né, limite de áreas petrolíferas. Então o litoral da Venezuela, ele é muito rico em petróleo. Principalmente aqui, tá, gente? Lago de Maracaibo. Vai adiante. Então, a América Latina, aqui eu faço um discurso que eu fiz hoje de manhã, mais ou menos assim, gente. Nós encontramos muita coisa bonita na América Latina. Nós encontramos, por exemplo, os monumentos incas do Peru, as montanhas geladas da Argentina, a Amazônia brasileira, a maior reserva de petróleo da Venezuela, sendo a Venezuela um dos maiores atrativos aos olhos estrangeiros, porque todo mundo olha para o petróleo. Mas, ao mesmo tempo, esse petróleo sempre chama a atenção das grandes, inclusive Estados Unidos, Rússia, hoje China, né, da Guerra Fria. Então, você entendeu por que a Venezuela tem tanta interesse internacional? Em grande parte por causa das suas riquezas naturais, no caso o petróleo. Adiante. Então, eu já falei que desde 1908 a 1935, o petróleo começou a ser explorado. Aí, o país se tornou o principal exportador mundial para os Estados Unidos. Lembra que eu falei?
os Estados Unidos no meio da questão? Adiante. Quando o petróleo estava alto, essa commodity, o país crescia e progredia. Mas quando o preço caía, a crise se instalava, como nos últimos anos. Isso acontece, tá? Resumo da crise venezuelana. Aqui eu coloco por data. O que eu estou trazendo para vocês aqui? Desde que o Chaves, né, assumiu em 92, ficou com câncer, morreu em 2013, né? Aí Nicolás Maduro se torna presidente, herda um país com inflação, se torna outro país que vai se eleger, vai adiante. Em 2016, a inflação cresce, a Venezuela em 2017 é suspensa do Mercosul, tá? Uma nova eleição é feita, aí Nicolás Maduro e Juan Guaidó, lembra que eu falei do Guaidó? Então são esses os dois, teoricamente, presidentes da Venezuela. O Maduro é o oficial, o Guaidó é aquele que foi eleito pelo parlamento. E nessa história toda, gente, de crise política, etc., o povo vai vivendo de fome, vai buscando o Brasil como alternativa, lamentavelmente. Terceiro e último país, a Bolívia. Vai lá. Quem é a Bolívia? A Bolívia é um país que no passado perdeu um monte de território para o Brasil, para o Chile, para o Paraguai, né? Quer dizer, ele tinha uma saída direta para o mar, perdeu para o Paraguai o Chaco, perdeu para o Chile essa Antofagasta, perdeu para o Brasil essa parte aqui, ó, que fica próximo do Acre, tá? E perdeu para o Peru essa parte. Então você vai percebendo que ele perde um monte de terra. E isso torna um país sem saída para o mar, apesar da Bolívia ser um país rico em recursos naturais. Vai lá. Aí começa a colocar, é um país do Império Inca, o século XVI chegaram lá os espanhóis, escravizaram esses povos. O líder mais importante, um cara chamado Tupac Amaru, comandou uma revolta contra a escravidão. Então, até hoje, o boliviano, como eu disse para vocês, é o cara que mais se parece com o índio na América. Isso vai mostrar um pouquinho por que da eleição do Evo Morales, tá bom? Olha lá. A Bolívia, a razão da última turbulência, traz em sua trajetória uma história de derrotas e usurpação de suas riquezas. No início foi a prata, levada por Potosí pelo colonizador espanhol. Depois a jazidas de estanho, tá? E agora o gás, o petróleo. Quer dizer, as riquezas desse país estão sendo exportadas para os países mais desenvolvidos, em troca a instabilidade, a crise, a pobreza, a miséria, a fome. Aqui mostra outras tensões na América do Sul. Percebam que nós temos aqui, esse mapa é um mapa ilustrativo, ó. Colômbia e Venezuela. Colômbia mais aliado dos Estados Unidos, Venezuela contra. Depois, Bolívia e Brasil, a fronteira aqui. Paraguai e Brasil, né? Equador e Peru. Depois, Chile e Bolívia. Olha a quantidade de áreas de tensões na América. Não está nesse mapa aqui, mas aqui também tem. Tem uma ilhazinha aqui chamada Ilhas Malvinas, que a Argentina tem uma tensão com a Inglaterra. Vai lá. Outro mapa, aqui fala das Malvinas, ó. Por isso que eu trouxe esse mapa. Tá pensando que eu sou bobo? Nada. Então aqui mostra os conflitos na América. Nós já citamos o da Venezuela, da Colômbia e da Bolívia. Agora eu poderia falar do Equador, eu poderia falar do Peru, eu poderia falar do Chile, eu poderia falar da Argentina com a Inglaterra. Então, na América, o seu livro selecionou alguns conflitos. Não quer dizer que só existam esses, tá bom? Adiante. Agora, eu quero que vocês entendam que a aula nossa foi essa. O objetivo era realmente fazer uma visãozinha bem geral, tá? Bem tranquila. Aí você vai fazer o quê? Vai assistir essa aula, vai assistir e vai tentar resolver as questões que eu passei para vocês. Então, na manhã e depois da manhã, respectivamente para cada turma, eu vou estar corrigindo e comentando cada um desses temas. Beijo no coração e até amanhã.